Olá, senhoras e senhores, vídeo mega rápido para vocês, porque o grande motivo pelo qual eu estou postando esse vídeo é um tweet do Donald Trump sobre a Petrobras. Pois bem, a Petrobras aqui graficamente, antes de falar do tweet, né, ela conseguiu tocar em um dos nossos suportes compartilhados aqui no canal, acho que 2 semanas atrás, que era o 11,75, fez ali uma gastrite danada, né, fazendo um fundo duplo, mas se recupera. E se recuperou aqui sem muito fundamento, mas pela ideia de corte de produção, pelo ajuste de gasto que a empresa começou a ter após a derrocada do petróleo e também coronavírus. Ponto. Hoje a gente tem um tweet bombástico do Trump. Qual tweet é esse? Ele chegou aqui e disse que falou com o príncipe da Arábia Saudita, que falou com o presidente Putin da Rússia, e há um acordo, pelo menos via tweet, tá? Nem Twitter, via tweet aqui do Trump, há um acordo entre esses grandes players do petróleo que começaram a briga, tá, em cortar a produção de petróleo em aproximadamente 10 milhões de barril. Então isso é muito importante, isso traz uma expectativa que o preço do petróleo com menos oferta suba, tá? E a expectativa que o mercado tem, aí conta matemática e achômetro, é que suba para cima de $30 novamente, tá certo? Isso traz um alívio gigantesco, mastodôntico para nossa querida Petrobras, tá certo? Quando a gente presta atenção aqui no petróleo, a gente vê aqui o Brent se valorizando 15%. Tá? Os futuros de petróleo, Brent à vista, tá? O petróleo à vista se valorizando 15% aproximadamente, já batendo aqui 29 dólares e 40 centavos, 44. O futuro se valorizou 23%, chegando a encostar no valor do contrato atual, no preço atual de 29 dólares. Então isso movimenta muito, tá? O que era sortido entre vermelho e branco aqui dos futuros começa a ficar tudo verde, tá certo? E a Petrobras agora, com essa subida meteórica hoje, está se valorizando aí também perto de 15%. Tá? Infelizmente essas notícias, o Trump não é muito responsável, tá, galera? Se você está aí em casa perguntando, será que o Trump estava comprado em petróleo aí lançou esse tweet? Será que, enfim, tem tantas coisas que a gente pode dizer. É tipo um Joesley, ele deu hoje um tweet desse no meio do mercado, é sempre bombástico, mas vamos dizer assim que aconteceu. Temos que responder ao que aconteceu. E é isso. Tá, segundo as expectativas é que haverá corte de produção, coisa que não era, nem um pouco, não estava em nenhum cenário, tá certo? Por isso que o petróleo caiu tanto, porque eles iam, na verdade, aumentar a produção, principalmente da Arábia Saudita. Bom, se esse corte for realmente concretizado, tá? O que eu acredito? Que os 16,10 não será resistência, aqui foi suporte, de cima para baixo, rompemos. Fizemos resistência e agora estamos lá. Se concretizar, muito provavelmente a Petro deve fazer o movimento de alta que fez aqui, ó, por exemplo, AB igual a CD, topo, vai vir aqui para o topo em 16,85, porém deve namorar suporte acima dos 16 para mais uma pernada dessa, tá? Então, estruturalmente agora falando, a Petrobras começa a entrar em um território onde ela não precisa cortar a produção para evitar custo. Agora ela vai produzir e lucrar, e não produzir e pagar a produção ou dever, né? Pagar para produzir. Não, o preço do petróleo começa a ser praticado de uma maneira menos insana, tá? Petróleo volátil, galera, sinceramente aqui um comentário fora dos gráficos, só é bom para especulador, só é bom para esses grandes intermediadores financeiros, grandes vendedores e compradores de commodities. E aí, a Arcádia, eu posso trazer vários nomes para vocês de empresas que têm faturamento maior do que países, tá certo? Agora, para a empresa, para a economia real, para quem ali gera emprego e gera o petróleo mesmo, cava o negócio e transforma em uma cadeia produtiva enorme, volatilidade no preço da commodity é horrível, tá? Então eu não queria estar na pele de nenhum gestor da Petrobras, tá certo? Se cortarem a oferta é humanamente favorável ao mundo, tá certo? Porque a gente vai diminuir a demanda, já diminuiu devido a uma pandemia. Então não há por que aumentar a produção de petróleo,
tá certo? Em escala louca, do jeito que estavam acordados. Então 16,80, esse período aqui, tudo bem. A gente tem uma resistência aqui, mas deve engatar, se a notícia se concretizar, tá? Uma tendência de alta mesmo, tá? Tendo volatilidade negativa menor, tá? Do que a positiva, tá? Então a gente deve caminhar aí para pullbacks. Na minha opinião, concretizando a notícia, os pullbacks vão ficar acima dos R$16. Se ficar no misticismo, tá? Porque é um tweet, não é né, não é nada oficial da OPEC, por exemplo, não. Então, se concretizar, a gente deve fazer isso aqui, ó, tá? Se não concretizar, devemos ter o 16,10 como resistência e ficar namorando esse cara ali, certo? Então, uma notícia rápida para vocês. Espero que tenham gostado. Uma breaking news do Trump, Tio Trump.